pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Renato Rosa, eu sou especialista de vidros blindados e hoje nós vamos falar no tema da nossa conversa de hoje aqui, vai ser a seguinte: material para confecção das matrizes para curvação do vidro blindado, tá bom? Então, já aproveita, já deixa o seu curtir, já escreve nos comentários aí da onde que você é, de que fábrica que você é, tá bom? Eu tenho certeza que você vai sair daqui com muito mais conhecimento sobre essas matrizes para vidro blindado, tá bom? E um monte de ideias para você aplicar aí na tua fábrica, tá ok? Então vamos lá, vamos começar o assunto de hoje. Eu estou assumindo que nem todo mundo é desse mundo dos vidros blindados, né? Então vamos explicar um pouquinho o que que é uma matriz, tá? Para vidro blindado. Todos os vidros automotivos, eles são curvos, eles são vidros curvos. Então, para a gente pegar essa nossa matéria-prima, que é uma chapa de vidro plano, e fazer ele na curvatura do carro, a gente precisa colocar esses vidros sobre uma ferramenta, tá? Essa ferramenta ela vai ter então a geometria do vidro final que a gente quer instalar no carro. Então ele vai ter uma curvatura. Então, essa ferramenta ela é muito importante e o forno, como o pessoal diz por aí, é o coração de uma fábrica de vidro blindado, porque é ele que vai bombear produto para a linha de produção. Então, se você tiver uma matriz de boa qualidade, te gerando vidro blindado de boa qualidade, você vai estar bombeando aí para a tua produção uma matéria-prima de boa qualidade para você dar continuidade no processo, tá? Então, assim, são duas formas que você pode fazer essa matriz de vidro blindado. Você pode pegar o material que é um pouco mais barato, que ele é o aço carbono, ou você pode usar um outro material que é o aço inox, tá bom? Então, essa é a principal coisa que nós vamos falar aqui no nosso bate-papo de hoje aqui, tá bom? Mas como que é feito então essa matriz, né? Para quem nunca viu como é que faz uma matriz, ela é feita da forma bem artesanal, tá? Você vai ter um serralheiro aí, que a gente chama de matrizeiro. Esse matrizeiro, ele vai pegar o vidro original do carro, que a gente vai tirar do carro quando a gente vai fazer o desenvolvimento do vidro blindado, a gente pega os vidros e tira do carro e traz para a nossa fábrica, onde a gente vai fazer a matriz do vidro blindado. Então ele vai pegando esse vidro, ele coloca numa bancada e ele pega uma barra de aço e ele com a marreta ali vai batendo na bigorna ali, vai batendo e artesanalmente ele vai curvando essa chapa de aço, seja de inox ou de aço carbono, e ele vai lá conferindo para ver se a curvatura está ficando igual à do vidro. Então é assim que ele vai fazendo, ele vai batendo, ele bate um lado, depois ele bate o outro, e depois ele vai soldando, vai cortando, e ele vai montando então essa geometria para ficar igual à superfície do vidro original, tá? E aí com essa superfície do vidro original, então que a gente faz os vidros blindados. Quando ele vai fazer esse trabalho, então, artesanalmente, né, que ele vai fazendo uma por uma, dando batidinha ali, testando um por um, ele está fazendo o que a gente chama de estampo, tá bom? Então, o estampo é essa parte que vai, então, copiar o vidro blindado original. A partir do momento que ele fez esse estampo que é esse aro, né, esse espelho da curvatura do vidro blindado original, ele tem que soldar isso numa base, que é justamente a parte de baixo da matriz que vai ser colocada no forno, tá bom? Então a gente vai fazer um outro material, a gente vai fazer uma base e essa parte então curva vai ser soldada na base com algumas hastes, tá? É assim que faz a matriz do vidro blindado, tá bom?
O que que essa matriz, quais são as particularidades? O que que ela precisa suportar? Ela precisa suportar basicamente a alta temperatura de um forno, que é entre 600 e 650 graus, para poder curvar aquelas várias camadas de vidro que compõem o vidro blindado. E ele também tem que suportar todo aquele peso do vidro. Então, é uma matriz bem robusta, bem forte, onde você vai então colocar aqueles vidros, tá, sobre ela. Alguns vidros aí são bem pesados, tá? Precisa de duas pessoas, três pessoas para às vezes colocar um vidro. Imagina um teto de um carro bem grande, aquele teto panorâmico. Precisa de quatro pessoas para estar colocando em cima da matriz. Então, são vidros assim que são bem pesados. Então, essa matriz ela tem que ser bem firme, tá bom? A matriz de vidro blindado, ela também, quando ela está na alta temperatura, ela acaba sofrendo a corrosão e a oxidação, tá bom? Então, é por isso uma das coisas que é indicado de fazer a matriz de aço inox. O aço inox, até mais ou menos 870 graus, ele é resistente à corrosão. Então, ele vai ter uma dificuldade maior do que o aço carbono de sofrer corrosão, tá? Então essa já é a primeira vantagem de você usar então e fazer o aro, esse aro que vai copiar o vidro original, fazer então de aço inox. Essa é uma vantagem. A segunda vantagem é que o aço carbono, quando você aquece ele, depois você resfria, você tem a tendência de fazer um empenamento do aço carbono. O aço inox, ele já não tem essa mesma facilidade em empenamento. Então, quando a gente está falando disso, é porque o processo de fabricação do aço carbono ele gera algumas tensões e ele gera alguns defeitos na microestrutura do aço, né, que a gente chama de, de discordância. Essas linhas de discordância, então, são defeitos que são formados no processo de fabricação e o aço inox ele vai ter menos desses defeitos. Então, portanto, ele é um aço que ele tem uma resistência mecânica superior e ele tem então uma resistência a fazer esse empenamento, tá? Então já é a segunda vantagem aí para você estar usando o aço inox em detrimento do aço carbono, tá bom? A primeira vantagem é a resistência à oxidação e a segunda vantagem é essa resistência ao empenamento. A terceira vantagem, como eu falei para vocês, o vidro blindado ele é muito pesado. Então, quando você coloca ali, você precisa ter um material que ele tenha uma resistência mecânica maior. Dito isso, a gente precisa saber o seguinte: ele realmente tem uma resistência, o inox tem uma resistência maior do que o aço carbono. Porém, qual seria o aço inox mais indicado para estar utilizando para fazer uma matriz? Basicamente, vamos falar de três tipos de aço inox mais comuns de encontrar. O aço inox 304, ele é o mais comum da gente encontrar, tá? E depois você tem um outro aço que é muito usado, que é o 310, tá bom? E intermediário entre o 310 e o 304, você vai ter o aço inox 316. O aço inox 310, ele é o que resiste a maior temperatura. Então, se você for pensar só do ponto de vista da temperatura, a gente deveria eleger o aço inox 310. Mas o inox 310 ele é muito caro, tá certo? E o inox 310, a ductilidade dele é baixa. Então, quando o matrizeiro pegar a marreta e começou a bater ali para fazer a conformação, ele vai ter muita dificuldade. Vai parecer que ele está batendo numa mola. Ele vai bater, vai doer o braço dele, ele não vai conseguir chegar na conformação que ele precisa. Então, por isso, a gente já descarta o 310 pelo preço dele e pela dificuldade de se fazer a matriz, tá bom? Aí então você vai partir para o aço 304. O aço 304 ele é mais mole,
tá? Só que a resistência mecânica dele é um pouquinho inferior ao 316. Então, normalmente, apesar dele ser mais barato, essa resistência mecânica que deixa ele um pouquinho mais macio do que o 316, quando você coloca dentro do forno para curvar a peça em vários ciclos, vai coloca e tira. Essa fadiga que você vai colocando todas as vezes, coloca e tira, você acaba então tendo a vida útil um pouco menor do 304, sendo que você precisa então estar fazendo revisões nele. O 316 ele suporta muito bem. Tem matrizes aí que nós estamos aí falando de, sei lá, quase 10 anos aí sem fazer revisão, tá bom? Recentemente aí eu cheguei para trabalhar numa fábrica de vidro blindado chamada Emileia e logo no começo da Emileira eu desenvolvi uma ferramenta de inox para ele. E o dono da Emileira chegou para mim e falou assim: Nossa, essa ferramenta de inox aí é aquela que você desenvolveu lá no começo da empresa. Ela nunca passou por revisão e ainda está boa. Então a gente sabe que essas matrizes elas têm a resistência ao desgaste, né? A torção, empenamento muito maior da matriz de aço carbono. Então é por isso que a gente recomenda sempre de fazer o estampo de aço inox. Por que que eu não recomendo de fazer a base de aço inox? Porque a base de aço inox, ela, primeiro que vai ficar muito mais caro você fazer uma matriz toda de aço inox, e segundo que a gente tem uma particularidade que é a seguinte: o aço inox ele vai ter uma resistência muito maior ao empenamento, então ele é forte, vamos considerar que é uma parte forte da matriz, a parte do estampo, tá? Então ela é bem forte. Se eu coloco uma base e essa base também é forte, a hora que ela vai dilatar, a hora que ela vai dar aquele pequeno empenamento que ela dá dentro do forno, o que acontece? Corre o risco daquela base bem reforçada, na hora que ela for mexer, na hora que ela for torcer, ela pegar e ela torcer a parte de cima, que é o estampo. Então, o que que acontece? A gente precisa deixar uma base um pouco mais macia, tá? Apenas para suportar o peso da matriz, de forma que na hora que ela fizer aquela torção com a temperatura, aquela torção ela não afeta o estampo, que é a parte forte da matriz. Então você tem uma coisa forte ali segurando uma base que está querendo deformar e ela não vai ter força para deformar o estampo. Se a gente coloca um estampo, por exemplo, que seja tão forte quanto a base, vai ser uma luta e algumas vezes pode acontecer, então, da gente ter uma deformação aí que é indesejável, porque o vidro vai sair torto depois do forno. Outra coisa que a gente costuma fazer é essa base menor do que o estampo. Porque a base de aço carbono, ela vai ser menor, tá certo? Com isso, o vidro estando em cima ali vai absorver toda a radiação do forno, não passando muito calor e filtrando um pouco do calor que vai cair ali na base de aço carbono. Com isso, a base de aço carbono ela tem a tendência de não aquecer tanto quanto o vidro. Isso é muito bom, porque se você tem. O calor tem que curvar o vidro, o calor não tem que chegar na matriz. O calor indo para a matriz não faz diferença nenhuma. Você tem que aquecer o vidro, porque é o vidro que vai curvar. Então, quando você tem uma base muito maior do que onde está o vidro, ele vai fazer todo esse trabalho de aquecer, você vai ter que aquecer toda a base, ela vai estar roubando o calor do forno e está roubando o calor do vidro. Então, o teu ciclo fica mais prolongado. E então a gente não tem essa já é a primeira vantagem, né? Você tem um ciclo mais rápido. Segunda vantagem, como eu já falei, ela não vai aquecer tanto, ela não vai dilatar tanto, então ela não vai empenar tanto, tá certo? Ela vai ter uma vida útil um pouco maior. Um outro ponto que é importante a gente observar é o seguinte: o aço inox ele tem a dilatação, ou seja, a coeficiente de expansão linear
do aço inox ele é em torno de 30 a 50% maior do que o aço carbono. Então, esse estampo da matriz ele vai dilatar mais do que a base. Então, são dilatações diferentes. Como são dilatações diferentes, você fazendo a base da matriz um pouco menor e você soldando, então, as hastes inclinadas, você vai fazer esse efeito de amortecimento, né? Porque ele vai fazer essa dilatação, então está inclinado. Se você faz reto e ele vai querer, então, dilatar, ele vai fazer o quê? Ele vai querer dilatar, ele vai empenar a base. E empenando a base, você começa a ter uma dificuldade de apoiar no chão ali, na base do forno, né? Começa a ter dificuldade de apoiar e deixar paralelo com o chão do forno. Então, a gente tem que tomar cuidado assim, se você deixa ela mais inclinada, ela já faz, quando ela vai fazer essa dilatação, ela já não puxa tanto a base, não deforma tanto a base. Então, isso é um outro ponto positivo, né? O outro ponto positivo de estar menor é que pegando menos calor vai então deformar menos ainda a base em relação ao coeficiente de expansão. Então ela vai dilatar menos. Então tudo isso vai ajudando a você ter uma vida útil maior da sua matriz, tá bom? Agora vamos falar quais são as dimensões, quais são os tipos de materiais que você vai comprar, então, para a confecção dessa matriz. Primeira coisa, vamos falar da base. A base, então, que é de aço carbono, você pode colocar a largura, uma chapa, né? Você vai comprar um ferro chato, o pessoal chama ferro chato, de 1,5 polegadas, tá? Então, 1,5 polegadas de ferro chato com a espessura de 1/4. Para você fazer o estampo, você vai comprar uma, uma barra de inox 316 de 32 milímetros por 5 milímetros de espessura. E elas vão ter vários furos de 5 oitavos, tá? Então é assim que você tem que pedir para o teu fornecedor dessa barra chata de aço inox, tá? Então 32 de largura, 5 de espessura e furo de 5 oitavos. E as barrinhas de inox que vão servir ali para fazer a, a ligação do estampo com a base, você vai comprar então o, o inox redondo, barra de inox redondo de 1/4 de polegada, tá bom? Então esse é o material que você vai usar para fazer a matriz. Não se preocupe se você não tiver o conhecimento de fazer uma matriz. Eu tenho um curso, tá certo? Que é só sobre fabricação de matrizes. Então, nesse curso, eu ensino certinho qual é o eletrodo que você tem que usar, quais são as dimensões, como que você calcula, como que você otimiza, como que você faz a matriz articulada, como que você faz o travamento da matriz, qual é a sequência de montagem da matriz, como que você faz para você garantir que aquelas curvaturas mais difíceis vão ser feitas. Então, eu explico tudo isso no meu curso de montagem de matriz. É um curso de tecnologia de matriz. Então, ela serve tanto para a pessoa que ela está iniciando como matrizeiro, como para o engenheiro, então, que vai fazer todo o acompanhamento e desenvolvimento das matrizes. Eu vou deixar depois aqui na descrição, aqui embaixo, aqui, o link para vocês entrarem em contato, quem tiver interesse, então, de estar fazendo esse curso de montagem de matriz para vidro blindado. Tá? Eu digo para vidro blindado porque muitas vezes o pessoal quer utilizar essas mesmas técnicas de fazer vidro blindado para fazer o automóvel, a matriz de automóvel comum. Mas o que, que acontece? O vidro que você vai curvar quando você faz um automotivo é dois vidrinhos de 2 milímetros, né? Em cima. Então é um vidro muito fino. São dois vidros finos.
E o tempo que ele passa ali na temperatura de curvação é muito rápido, é 5 minutos, 10 minutos, ele já faz a curvatura que ele precisa. Não é a mesma coisa do vidro blindado. O vidro blindado, o peso é muito grande e fica ali 1 hora na temperatura máxima ali para curvar. Então, é muito agressivo para a matriz. Então, a gente tem muitas vezes o pessoal fala assim: poxa, mas precisa de tudo isso para fazer vidro blindado? É que o pessoal tem a mente de automotivo. Automotivo realmente não precisa. Você pode fazer uma matriz dela um pouco mais fraca. E outra, o vidro que sair da matriz automotiva, ele tem uma flexibilidade, então você consegue instalar no carro. Agora, a matriz de vidro blindado, ela precisa fazer o vidro blindado perfeito, porque o vidro blindado, aquele pacote depois de sair da autoclave, ele não tem a flexibilidade para instalar no carro. Então, as características, os requisitos de curvatura são muito mais rigorosos para o vidro blindado, ok? Antes de finalizar, eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento a todos vocês que têm acompanhado a live no Instagram e os vídeos aqui no YouTube. Sem o engajamento de vocês, realmente esse trabalho não seria possível. Então eu sou muito grato aí de todo mundo que tem me apoiado e tem assistido e tem compartilhado. Então eu peço para vocês continuem compartilhando com seus conhecidos. Falo para eles virem aqui conhecer o canal, tá bom? E para que a gente consiga então continuar esse trabalho aí por muito tempo. E falando em apoio, se você tem uma marca, um produto, ou você tem a tua empresa e você quer divulgar e precisa aumentar a presença no digital, quem sabe se você puder entrar em contato comigo, a gente pode pensar juntos aí numa estratégia aí que eu possa divulgar o teu produto. Pode aparecer aqui na live, a gente pode fazer um, um tema sobre ele, sobre esse produto que você quer mostrar. A gente pode fazer uma análise juntos aí e mostrar para o pessoal aí quais são as vantagens, os benefícios do teu produto, da tua marca, né? E de repente seria interessante para você. Você pode entrar em contato comigo, a gente pode pensar em fazer alguma coisa junto, tá bom? Então, muito obrigado. Agradeço aí vocês terem assistido até agora e continue acompanhando aí, tá bom? O canal e me segue lá também no Instagram. O meu Instagram é Renato Rosa. Tá aqui também na descrição o link lá pro Instagram. E lá no Instagram você vai acompanhar, eu posto mais stories, todo dia eu posto, tem vários posts, tem algumas aulas ali também que não estão no YouTube. Eu coloco também as minhas impressões do dia a dia do mercado de blindagens, de vidro blindado, coloco mais reels, coloco postagem, coloco vão muitos mais assuntos, tá? Então é bacana também vocês seguirem por lá. Então, vou ficando por aqui. Agradeço mais uma vez aí a participação de todo mundo que tem acompanhado o canal aqui no YouTube e no Instagram. Então, fiquem com Deus